Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Pois bem, aqui de novo, nós dois, compadre Cristiano Alexandre e eu, dando continuidade à temática da Guerra Fria e suas repercussões pela América Latina, pela África, pela Ásia e também, claro, no rearranjo que fica da Guerra Fria na Europa. Viemos aqui hoje agradecendo a coordenação do professor Rivaldo, do Colégio Protágoras como um todo, e a gente continua nosso debate. Não é isso, meu compadre? Tamo junto. Dá um toque aí na galera aí. Bom, sejam bem-vindos mais uma vez, né? Bem-vindos e bem-vindas. O podcast do Colégio Protágoras é um momento de diálogo, é um momento de debate, de aprendizado mútuo, né? E que hoje nós estamos nos dispondo a discutir sobre a Guerra Fria e suas repercussões, né? Massa. Compadre, no primeiro episódio você deixou um gancho, eu achei muito interessante, mas pela formatação que nós dois estabelecemos, com orientação do Rivaldo, a gente fez podcast 22, 25, talvez minutos, eu não sei ao certo, mas a sua fala no final deixou um gancho que eu acho que seria interessante que nós problematizássemos para o aluno, tanto da perspectiva do Enem quanto dos outros vestibulares que ele vai fazer. A questão que eu te coloco, compadre, para a gente começar a conversar é a seguinte: em que medida que a Revolução Cubana, e a partir daí o tipo de ameaça que ela representou aos Estados Unidos, interferiu nas relações dos Estados Unidos com a América Latina como um todo, interferindo, inclusive, na perspectiva de implantação de regimes autoritários a partir de toda a construção discursiva da invenção de um inimigo para legitimar, portanto, práticas de poder que atendem a interesse de grupos, locais, tomando como referência, perfeitamente, tomando como referência o episódio da Revolução Cubana, que trouxe, de fato, eu diria, um ponto de interrogação à lógica de dominação norte-americana que se fazia presente desde a segunda metade do século XIX, mas que depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial a hegemonia se torna muito mais constante, muito mais presente. Como é que você avalia isso e essa construção discursiva? A pergunta é boa, né? É bem interessante mesmo. E de imediato, o que eu posso te dizer é que Cuba não era um espaço de interesse da União Soviética. A verdade é que os soviéticos, quando encerraram a Segunda Guerra Mundial, eles estavam focados no leste europeu como a sua zona de interesse prioritário. Então, os soviéticos se envolvem em movimentos africanos, em movimentos na Ásia, mas a verdade é que o foco deles, a prioridade deles, era como assegurar a manutenção do controle da hegemonia nas regiões do leste europeu. Dadas as limitações de recursos que a União Soviética possuía, porque diferente dos Estados Unidos, que durante a Guerra Fria desenvolve tecnologias e vende essas tecnologias, os soviéticos eles desenvolvem as suas tecnologias a um custo que, proporcional ao PIB, é muito alto e desumano para eles. E transfere. Transfere, não vende. Não há não há um retorno. E inviabiliza o processo de retroalimentação da própria tecnologia. Exatamente. Então, a verdade é que a União Soviética ela olha diversas regiões pelo mundo, se posiciona ideologicamente, mas não banca. A verdade é que até a morte de Stalin, nos anos 50, a ideia era vamos reconstruir o que der. Vamos tentar restabelecer o que era possível. A ideia era tentar voltar ao que era antes do início da Segunda Guerra. Isso significa dizer que a União Soviética não olha para o continente americano como uma zona verdadeiramente de interesse. Por outro lado, o discurso da guerra subversiva, da guerra indireta, de que agentes do comunismo estariam infiltrados, isso remonta lá na década de 30, quando se fez a intentona comunista no Brasil, por exemplo, quando agentes soviéticos estariam aqui, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, manobrando, movimentando movimentos de luta, de estratégias de tomada do poder. Mas é bom a gente lembrar que até nesse contexto isso não é tão relevante, porque a verdade é que o Getúlio desmonta aqui no Brasil, e
quem não é morto é posto na cadeia depois da intentona comunista, então não tinha força efetiva para muita coisa depois daquilo. E é bom esclarecer para o aluno que quem funda o anticomunismo institucionalmente no Brasil é o Getúlio. É o próprio Getúlio, que depois será acusado de ser comunista. De ser comunista. Como é que as coisas são coloidais, como são gelatinosas, como as coisas variam. Né? Interessante isso aí. Então, o ponto de partida meu, então, é reconhecer que o continente americano não era uma zona de efetivo interesse de uma atenção soviética, uma vez que o foco deles, a prioridade deles, era o leste europeu. Bom, quando teve a Revolução Cubana, na verdade existia um nacionalismo latino-americano, bastante discutido naquele contexto, nacionalismo esse que questionava, por exemplo, por que a América Latina, que apoiou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, por que ela foi tão desmerecida depois do fim da Segunda Guerra? Sim, porque os norte-americanos injetaram muitos dólares na reconstrução da Europa, Plano Marshall, muitos dólares na reconstrução do Japão, Plano Colombo, mas para a América Latina não sobrou, não tinha. As torneiras que alimentaram os cofres, inclusive brasileiros, durante a Segunda Guerra, com milhões de dólares que vieram para cá, pagando pela borracha, pagando pelo minério de ferro, pagando pelo apoio brasileiro, essa torneira foi fechada. E não foi fechada só para o Brasil, foi fechada para a América Latina inteira. E os norte-americanos ainda pediram que a América Latina auxiliasse com parte do custo do Plano Marshall. Por exemplo, o Brasil tem que perdoar as dívidas que a Inglaterra e a França tinham conosco. Então, havia uma expectativa de manutenção do fluxo de recursos que, quando acabou a guerra, esse fluxo não se manteve. O que se assiste é uma série de movimentos nacionalistas com um certo viés anti-americanismo que toma a América Latina. Cuba vive um movimento nacionalista. A Revolução Cubana, encabeçada pelo Fidel, encabeçado pelo Che, encabeçado pelo Ernesto Guevara, ou ainda pelo Camilo Cienfuegos. Funk Paz, né? Isso. O grupo não era um grupo com formação marxista, não era. Com formação ideológica. Desses, basicamente, o Raul Castro e o Che já tinha assumido uma perspectiva socialista, porque o Funk Paz, o Camilo Cienfuegos e o próprio Fidel Castro eram liberais nacionalistas. Perfeitamente. Então, quando o movimento cubano consegue vitória em Havana, o movimento de Sierra Maestra consegue ter êxito em Havana, a primeira coisa que o Fidel faz em seguida é ir ao Congresso dos Estados Unidos. E ele vai pedir dinheiro, ele vai pedir apoio financeiro para recompor o país. Mas, fruto do nacionalismo que eles representavam, eles nacionalizaram as empresas norte-americanas, as redes hoteleiras, as empresas, né, que compravam o tabaco cubano, que compravam o açúcar cubano, eles nacionalizam elas. E, diante dessa medida nacionalizadora, o Congresso norte-americano, mesmo consciente de que eles não tinham recursos, vai responder não. E, na época, ele pede um valor de 30 milhões de dólares para poder restabelecer o país. E o Congresso dos Estados Unidos diz na lata, não. E ele fez um discurso lá pedindo apoio. Como a resposta norte-americana foi não, é aí que o momento que o Fidel, então, se volta para outras possíveis fontes de crédito. E aí ele vai na União Soviética e diz, olha, nós precisamos de apoio financeiro. E os soviéticos perguntam qual é o valor que ele quer e ele afirma 30 milhões de dólares. E os soviéticos oferecem 100 milhões. Aí foi a guinada. A guinada foi aqui. Para um país que tinha passado por uma guerra civil devastadora, você ter uma fonte de recursos que aponta para uma reestruturação com energia, com vigor, aqui teve a guinada. Foi aí que os cubanos, então, ao invés de manter uma linha liberal nacionalista, acolhem as referências soviéticas como forma de garantir o êxito da própria revolução. É aí que a política norte-americana começa a perceber a ameaça dos movimentos nacionalistas com um viés anti-americano
que na América Latina tinha ganhado corpo. A verdade é, o problema dos Estados Unidos não era a União Soviética na América, porque apesar do discurso da ameaça subversiva, dos movimentos guerrilheiros que aqui ou ali apareciam com discursos socialistas, né, no Peru, na Colômbia ou até aqui no Brasil, mas a verdade é que esses grupos não tinham força para realmente ameaçar a hegemonia estadunidense. Mas aquilo que ocorreu ali era um problema. E eles sabiam que o problema foi fruto da intransigência do Congresso norte-americano de dizer, vocês não deviam ter nacionalizado as nossas empresas. Bom, para evitar novas guinadas, como foi a verificada em Cuba, é que eles decidiram apoiar a implantação de regimes autoritários, anticomunistas, num contexto de Guerra Fria, o que agradou certos setores da sociedade da Argentina, no Chile, no Brasil, grupos que vão se identificar com os interesses norte-americanos, grupos esses que vão assumir o poder por vias de tomada de poder, pronto, né? De tomada mesmo, que engajam tanto os setores civis quanto os setores militares nesses diferentes países e que vão adotar, a partir de agora, uma linha não só autoritária, mas também severamente rigorosa, do ponto de vista do controle dos meios de comunicação, do ponto de vista do controle da educação, do ponto de vista das estratégias psicológicas, né, dos valores compartilhados, de um modelo de defesa da história, da tradição, da cristandade, da ciência pela ciência e da negação da ação política como capaz de mudar a realidade. E a partir daí fica muito interessante como é que essa construção ideológica ela se dá, inclusive, na construção de uma narrativa que legitime a dominação a partir da formulação de um inimigo, com práticas, inclusive, e com metodologias que buscam, nos estados totalitários, um meio de você instrumentalizar uma concepção ideológica que justifique a dominação. Perfeito. Então, assim, quando você pega uma pessoa como Golbery de Couto e Silva, Sim. que você fez uma baita pesquisa sobre o ensino de educação moral e cívica Sim. durante a ditadura militar, você viu quantos livros, compadre, para fazer essa pesquisa? Não me lembro mais. É o seu segundo pós-doutorado, não é isso? Eu tive o prazer de prefaciar esse livro seu. Foi verdade. É uma leitura que eu acredito que é uma leitura... Livros didáticos, foram 11, que serviram como base para você fazer sua pesquisa. E você usa um paradigma weberiano de análise. Sim. E também um paradigma de Etienne de la Boétie Sim. com um discurso da servidão Sim. voluntária. E ele analisa, portanto, as práticas do Golbery de Couto e Silva, que vai a partir da reforma de 71, e instrumentalizar uma série de práticas para que, a partir daí, construísse um padrão moral, tomando como referência o debate ou a perspectiva de debelar um inimigo. Exato. Seria um inimigo construído, um inimigo inventado, a partir de uma construção nacionalista. Exato. E é muito interessante na sua obra como é que você está mostrando como Golbery de Couto e Silva utiliza de uma perspectiva de instrumentalização política goebbeliana, né, de Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, como que, de fato, você, macetando várias vezes, você repetindo várias vezes a mesma coisa, né? Uma mentira contada várias vezes torna-se verdade, vai construindo uma ideia de Brasil que está para muito além daquilo que de fato era, mas que justificava a lógica de dominação de setores burocratizados, incluindo as Forças Armadas, mas também atendendo o interesse de uma elite econômica que muito se locupletaria, como se locupletou, dessa lógica discursiva que tinha uma prática de efeitos reais, que é gerar o fosso da desigualdade social e econômica no Brasil e, ao mesmo tempo, um país muito rico, mas voltado para uma pequena elite. Então, o ensino de educação moral e cívica, como você muito bem colocou nesse livro, serviu muito também dentro desse apanágio para construir essa ideologia muito forte, para marcar a diferença e criar um inimigo. Sim. Eu queria te fazer uma provocação diante disso. Hoje nós vivemos um momento, de fato, de muito debate político. E a internet hoje se tornou palco disso. A pergunta que eu te faço, a partir do rigor que a história lhe possibilita, entendendo que você é uma pessoa que tem muita guarida epistemológica, tanto no rigor teórico quanto metodológico, em que sentido que você, compadre, consegue veicular
como que a captura de algoritmos hoje em dia tem relação com o tipo de instrumentalização da propaganda feita por Goebbels e que aqui no Brasil foi articulada também por Vargas, a partir do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e também com a ditadura militar, tomando como referência o Sistema Nacional de Informação. Como é que você encara que existe, claro, ainda que a internet e as redes sociais sejam um fenômeno global, mas nessa particularidade daquilo que acomete o Brasil, você encara que existe alguma permanência disso que se repercute também nas redes sociais hoje? Como é que você vê isso aí? Vejo. Assim, tem um autor chamado Manuel Castells. Ele tem uma obra chamada... O Poder da Identidade? Não. Chama Sociedade em Rede. Essa eu não conheço. Eu já vi dele O Poder da Identidade. Sim. E o Manuel Castells... É verdade. O Manuel Castells, nessa obra Sociedade em Rede, ele tenta fazer uma análise sobre a influência das redes sociais no momento em que elas estão sendo colocadas à disposição da população, né? Ele é um dos primeiros autores que trabalha isso. E o Manuel Castells, ele diz assim, que as redes, elas tinham um potencial, e ele é muito otimista com elas, porque ele acredita que ela era horizontal. Como assim? Ele acredita que as redes, elas tinham um poder democratizador. Ele acredita que as redes, elas poderiam ser formas não alinhadas aos grandes conglomerados do setor de comunicação, nem alinhadas aos partidos, aos controles verticais que existiam historicamente implantados. Quando as redes foram semeadas, quando elas foram iniciadas, ele avalia elas como uma oportunidade de todos poderem se posicionar, de todos poderem travar debates. Então ele novos grupos se empoderarem a partir daí, né? Então, diferente das tradicionais estruturas de comunicação que existiam, como é o caso da UPI, da Reuters, né, da CNN e das grandes... Da Rede Globo aqui no Brasil. Da Rede Globo. Sim. Ele acreditava que as redes, elas eram uma nova possibilidade, horizontalizadoras, que dariam voz e participação para um grupo muito maior de sujeitos que poderiam agora adquirir um grau de participação maior nos debates, nas questões políticas. Então, naquele momento, ele via as redes como um instrumento, repito, horizontal e não vertical de comunicação, e mais ainda, democratizador do debate, né? Abrindo outras margens, como, por exemplo, a experiência começa aqui, ó. Nós não somos da Rede Globo, nós não somos do SBT, mas aqui estamos dentro de um ambiente de projeção, de compartilhamentos, buscando audiência, buscando atenção, divulgando, né? É isso que a nossa marca nos acompanha o tempo todo. Então, essa fala do Castells é uma fala que nos aponta para uma certa ideia otimista com as redes sociais. Só que, infelizmente, o tempo mostrou que ele foi... demasiadamente otimista? Otimista, demasiadamente otimista. Quase um herdeiro da tradição iluminista sem autocrítica, sabe? Por quê? Porque hoje a gente já percebe que, na verdade, esse espaço não é tão horizontal como se pensou originalmente, né? Esse ambiente não é tão democrático. A estrutura de montagem desse espaço que a gente está, apesar de uma aparência simplicidade, mas é um custo alto de investimento para que isso aqui possa existir. Sim. Aqui estamos eu e você diante dessa mesa, mas aqui atrás existe uma estrutura de computadores e de cabeamentos que tem um custo, e o custo é alto. Isso aqui é um investimento alto. E olha que isso aqui é uma pequena fração em termos de capital para poder se colocar para uma quantidade de visualizações e views relativamente limitada. Bom, e que se quiser ampliar, tem que bancar o processo de impulsionamento, o que não é nada barato, é outro investimento. Bom, as coisas não são tão horizontais como ele pensava. Especialmente entende-se hoje que as redes elas são controladas por grandes empresas essas, as big techs, que ganham
a cada views, que ganham a cada curtida, que lucram a cada abertura, a cada visualização. E para elas poderem potencializar o seu lucro, né, a sua capitalização, elas precisam que as pessoas se sintam, inclusive, emocionalmente motivadas. Para que as pessoas possam ver um vídeo A e não um vídeo B, é preciso que elas estejam até afetivamente conectadas. Então, essas empresas, elas lucram na medida em que elas mobilizam milhares de pessoas. Agora, como mobilizar essas milhares de pessoas? A Rede Globo tem uma equipe imensa de profissionais, de engenheiros, de psicólogos, de analistas de comportamento, que o tempo inteiro estão atentos a possíveis iniciativas para poder penetrar no mercado. Do mesmo jeito são as Big Techs. A cada curtida que você faz, qual é o perfil que você pode ter, e isso aponta qual é o grupo de notícias ou de informações ou de imagens que agradam mais a você do que outros. Isso vai categorizando, classificando, né? Os programas são pensados para captar isso. Então, quanto mais existirem brigas, quanto mais existirem rivalidades, quanto mais existirem formas, inclusive, hostilizadoras, isso atrai a atenção. Isso mexe com o telespectador, diríamos assim. O resultado disso é que as pessoas vão se filiando a certas visões de mundo e elas vão se polarizando nessas visões de mundo, e são visões de mundo que vão sendo bombardeadas por imagens, por notícias, por informações, verdadeiras ou não. Falsas, né? Tá? E o resultado é que a verticalização agora, ela ganha o espaço das redes. As Big Techs verticalizam. Quer dizer, aquilo que o Castells pensava que seria um instrumento horizontalizador é, na verdade, um instrumento mais firme de verticalização do que se tinha antes. É muito interessante você estar colocando. Né? E aí você cria determinadas formas classificatórias entre as pessoas, tal como na Guerra Fria existia os processos classificatórios, o eu e eles. E que pode guardar uma certa herança também, com o tipo de polarização. O tipo de que foi polarização construída que foi construída. Sim, uma polarização intencionalmente construída. Se lá na ditadura a polarização ela era político e geopoliticamente pensada, hoje a polarização ela é politicamente, ideologicamente e financeiramente pensada. E articulada. Porque isso é o que dá lucro para as Big Techs manter. Então, infelizmente, ao invés de se colocar para o diálogo, para o debate, por uma questão respeitosa, o que dá views é o oposto, é o desrespeito, é a lacração. É a lacração. Sabe? É você poder... É o bullying cibernético. Cara. Então, você, para chamar a atenção das pessoas, você fala urgente, urgente. E aí que vem... Tem nada de urgente, sabe? Nada de novidade. Aí o outro vem e fala assim, fulano destruiu, fulano acabou com Beltrano. Isso. Fulano... É bem um debate no modelo Schopenhauer, é uma né? linguagem, Destruir o oponente. Linguagem exatamente. Perfeitamente. É uma linguagem agressiva, hostilizadora, que poderia ser diferente, que poderia ser um espaço de debate, um espaço de... Eu posso divergir de você, você pode divergir de mim, e a gente pode se levantar dessa mesa e tomar um café juntos, e brincar, e sorrir juntos, mas não, se coloca a coisa com base no que é fissurante, que é intestinal, quer dizer... E isso dá lucro para as Big Techs. É isso que aumenta o fluxo do lucro. E isso é lamentável, porque se você ganha, lucra, em cima da hostilidade, da falta de respeito, da falta de delicadeza, da falta de elegância, o resultado é que você cria gerações de pessoas deselegantes. E que repercutem na vida real. Que repercute na vida real. E passam sabe? A construir uma realidade que muitas vezes está paralela com tudo. É realidade porque elas afetam e isso, às vezes, pessoas. Esfacela a relação entre pais e filhos, isso esfacela a relação entre amigos, esfacela a relação nas famílias. Então, assim...
eu ainda primo pelas relações mais cordiais, eu ainda primo pelas relações mais delicadas, sabe? De você chamar, oi, tudo bem, bom dia, você está bem? Por que eu estou te sentindo um pouco mais triste? O que foi? Né? O que te incomoda? Se você precisar, conta comigo. Olha, hoje você sorriu já hoje? Alguém já disse hoje que você é uma pessoa legal? Você é alguém amável? A perda dessa delicadeza, a perda dessa capacidade de ser gentil e elegante, ela é hoje, na minha avaliação, uma das coisas mais lamentáveis que a gente pode ver. E, infelizmente, o que as redes sociais deveriam ser canais de interatividade, canais de complementação, de compartilhamento, elas, infelizmente, acabaram se tornando elementos verticalizadores que se mantêm pela radicalização, que se mantém pela hostilidade, pelo ódio. Isso é lamentável. O professor Michel Maffezoli, né? Ele é sociólogo contemporâneo, professor da Sorbonne. Ele tem uns artigos muito interessantes sobre o que é, de fato, a internet. E ele coloca que a internet opera numa lógica de onanismo, ou seja, automasturbação intelectual. Então, ele estava, antes, de fato, de ter toda a comprovação científica da força de um algoritmo, ele já estava percebendo, isso há uns 12, 13 anos atrás, como que, de fato, essa articulação ela estava vinculada a um efeito de bolha, né? E de passar a ver a realidade a partir de um determinado prisma, e fora desse prisma não existe realidade. Não existe verdade. Tem uma outra coisa interessante nisso, que eu acho que a gente pode também discutir como arranjo e rearranjo, porque a guerra da Ucrânia contra a Rússia também é muito mediatizada. Muito. Ela foi colocada muito nesse aspecto da mediatização. Sim. De um lado, termina-se a Guerra Fria, e uma das principais instituições do lado capitalista, que foi a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, não termina com a Guerra Fria. Significa dizer que se o Pacto de Varsóvia acabou, a OTAN não. A OTAN não. Então, a finalidade é outra. O que ratifica a sua propositura no outro podcast que nós gravamos, de como uma única superpotência ela ainda continua hegemonizando, utilizando a OTAN como instrumento de garantir o isolamento de um país que ainda seria um fragmento de União Soviética, um fragmento muito forte, porque geopoliticamente herdou um arsenal bélico muito grande, que é a Rússia. Como é que você interpreta, compadre, a guerra da Rússia com a Ucrânia como algo que está no rearranjo dessa perspectiva também da Guerra Fria? Só que isso nós vamos deixar para um outro episódio. Pode ser? Claro. Prazer, meu irmão. Cara, prazerão, obrigado. Agradecemos aqui o Colégio Protágoras, né? Agradecemos a todos. E dizer que é sempre um prazer muito grande poder sentar ao seu lado. Tamo junto. Tá? Um abraço. É muito tempo, né? Cara. Obrigado ao Rivaldo, que está ali, sem que ninguém veja. Tá ali, compadinho. Muito obrigado a todos. Podcast, o seu podcast educacional.